FM Network. Salve, salve amigos do Hardcore Podcast, estamos chegando para o episódio 263 para falar do quê? Análise do draft que aconteceu na última semana e agora sim a gente tem as equipes praticamente todas definidas, né? Após aí free agents, draft e tudo mais, então logo começam aí os training camps e a temporada vai ficando cada vez mais próximo, mas antes de a gente falar desse assunto aqui, fazer esse recap da primeira rodada, também falar dos piores e melhores drafts da nossa visão. Vou chamar meu parceiro de sempre, Fábio Naldino Bado. Seja mais uma vez muito bem-vindo e boa noite. Fala, Deminha, fala galera, estamos aqui agora para fazer a análise do draft e depois entrar naquele período sombrio, né, Deminha? Que aí sim as férias da NFL agora começam, né? Como se fossem as férias escolares da NFL, acontecem agora pós-draft, né? Pós os rookie minicamps e tal, entra naquele breu até começarem a preparação para os training camps ali, né? E eu queria mostrar aqui, ó, tô aqui com a minha camiseta que o Deminha me mandou de presente aqui, Texas Tech, Tortilha Toss. Fica aqui um agradecimento ao presentaço que o meu amigo Deminha me mandou e estou já tô fardando aqui, Deminha. E tem outra ainda que eu vou usar semana que vem. Devidamente uniformizado para os nossos episódios. E apesar do breu que você falou, né, Bado, a gente vai ter assunto para falar, tem análise e tudo mais. Sempre. Qualquer coisa tem bate-papo com a galera aí, a gente manda perguntas e respostas, a galera interage também. Falando nisso, o pessoal que chegar no YouTube aí não esquece de dar aquele like para nós, para engrandecer o nosso trabalho, também seguir no Instagram e lá no Spotify, que isso aí ajuda bastante a gente a divulgar cada vez mais os nossos comentários, né, sobre a NFL. Aí a gente já vem fazendo isso aí há mais de 5 anos. Mas bora lá, né, Bado? Sem perder muito tempo, vamos falar aqui do draft que aconteceu na última semana em Pittsburgh, né, no estado da Pensilvânia. E a primeira escolha, né, Bado? Falando nisso, antes de falar da escolha, nós acertamos 5 palpites, né, dos nossos pitacos lá na média. mock draft. Na média, porque o Mel Kiper acertou 5, o Jeremiah, que foi o melhor ali, que inclusive acho que é o melhor analista, acertou 7. É o que eu mais gosto. E como ele sempre solta o mock dele por último, a gente nunca acompanha, né, Bato? Para a gente tentar fazer algo parecido com o dele, a gente faz sempre antes. Mas foi uma média interessante que a gente acabou aí tem acertando. Isso também do dele, né, Deminha? Do Jeremiah, como ele solta sempre o dia antes, geralmente ele pega as informações mais fresquinhas ali, né, da decisão dos times, então é natural também que ele acerte um pouco mais em relação aos outros que a gente tem ali, que se bem que a gente usou a versão dele, acho que não a última, né, Deminha? A gente usou ou usamos, não me lembro agora, se a gente usou a última ou a penúltima dele. Mas, enfim, também ele tem essa vantagem aí, né? Pois é, exatamente. Então, a gente teve um pouco de base também, mas enfim, fato primeira escolha geral do draft, surpresa nenhuma, Fernando Mendoza, quarterback de Indiana aí, para a equipe do Las Vegas Raiders. Isso aí acho que todo mundo cravou, acertou no seu box de ninguém. Não tinha erro, né, cara? Necessidade total do Raiders, era o melhor quarterback da classe, a gente falou isso aí algumas semanas, né, Bado? E não podia deixar passar a oportunidade nesse rebuilding aí, que parece eterno para a equipe do Raiders, né, Bado?
Exatamente. Eu acho que essa sem surpresa, né? Eu acho que ficaria muito estranho o Raiders não tomar essa decisão, né? Pelo fato de não ter um QB estabelecido e ter o cara ali que é o clear cut number one esse ano na classe e não pegar, né? Ia ficar respondendo por isso. Então fez o esperado, fez o básico e eu acho que eu particularmente não sou grande fã do Fernando Mendonça, mas acho que a decisão era essa mesmo, não tinha para onde ir, né? Exatamente. Na segunda pick, o Jets pegou um edge, né? O David Bailey aí da sua Texas Tech, também 90% das pessoas concordaram com essa pick, também deve ter colocado aí no mock draft. Uma necessidade da equipe, né? E acho que preenche muito bem aí essa lacuna aí na defesa do Jets, né, Bato? Esse também é legal ver o David Bailey aqui, Texas Tech, né? Saindo cedo aí, acho que se não me engano, ele é a pick mais alta da história do Texas Tech no draft. E, cara, ele é um monstro, né? No college football, acho que não tinha como ele ter ido melhor do que ele foi nessa última season. Ele foi o líder em sacks da temporada e o Jets, querendo ou não, tem um técnico de mentalidade defensiva e o Jets que forrou nesse first round, ele fez movimentos aí, acabou com 3 first round picks, né? O que eu achei um movimento bem importante pelo lado do Jets, porque é um time que precisa de uma infusão de talento muito alta realmente para virar esse jogo aí, né? Eu particularmente não acredito muito no Aaron Glenn, acho que é um cara que demonstrou vários red flags aí no primeiro ano, mas pelo menos o front office fez o papel ali de dar talento no roster para ver se o negócio dá pelo menos um spark ali para uma virada, não que nesse ano já assim, mas pelo menos mostrar alguma coisa melhor para ver se tem alguma perspectiva desse time engrenar, né? Lógico, tem as questões do QB, né? Geno Smith, difícil, mas, enfim, não sei se é um downgrade em relação ao que se tinha no passado com o Justin Fields ali também, um modo bem esquisito, né? Enfim. Eu acho que correto o movimento do Jets de pegar o best player available ali nessa pick e depois também focar no ataque nas outras duas que a gente vai falar adiante. Né? Exatamente. Aí chegou na terceira escolha, o Arizona Cardinals vem com a primeira surpresa do draft e seleciona Jeremiah Love como running back de Notre Dame. Por que surpresa, na minha opinião, Mara? Porque não era uma necessidade muito clara para o Cardinals. Eu não gostei também. Né? Poderia preencher em outras posições. Acabou que resolveu escolher o Jeremiah Love aí e não sei se muita gente ficou feliz com essa pique aí, porque acho que a maioria daí dos seus mocks acabou errando, né? Estranho, né, cara? Porque não que houvesse um QB aqui disponível para o Cardinals resolver o seu problema, né? Mas estranho você com um time com tantos gaps assim, inclusive na defesa, né? Acabar indo num caminho de pegar um running back ali com, sei lá. Enfim, lógico, um novo regime aí também. Vamos ver como é que vai ser o foco desse ataque. Pode ser que ele seja e tem que ser, né? Com uma pick sendo third overall aí, vai receber, acho que bastante a bola. Acho que vão pegar um cara a essa altura do draft para revezar, né, Neminha? Mas me parece um time com vários outros gaps que seriam mais importantes de cobrir nesse momento. Mas enfim, acho que é um cara muito talentoso que pode ser que se torne uma cara da franquia nos próximos anos, caso o negócio vire, mas enfim, achei estranho. Porque até que é polêmico, né? Sempre pegar um running back tão alto assim nos dias de hoje, né, Neminha? Exatamente. Aí na pick número 4, o Tennessee Titans, também com uma escolha meio duvidosa, porque não era, né, uma necessidade clara, pois tem no seu grupo de recebedores ali o Andre Robinson, acabou de chegar, o Calvin Ridley, experiente, o Elick Ayumen, que foi draftado no passado, o Shimmer Dick. Acabou draftando aí o Carnell Tate, wide receiver do Ohio State. Também foi uma surpresa, né, Bado, essa pick, porque acho que ninguém imaginava que o Titans fosse selecionar um receiver aí nessa pick número 4. Eu não sei até que ponto a pick do Cardinals ditou essa mudança também, né? Porque tinha muito mock colocando o Jeremiah Love no Titans, né, Neminha? Era o que a gente estava vendo com mais frequência ali, né? E aí eu acho que a intenção aqui do Titans claramente era ajudar o Cam Ward ali a ter mais talento ao redor, né? Enfim, é difícil ir contra um receiver do Ohio State, né, Neminha? Quando a gente tem tantos casos de sucesso na liga aí. Então, eu acho que, querendo ou não, é um cara que pode ser esse BFF do Cam Ward aí por alguns anos e crescerem juntos aí com essa nova também comissão técnica. Então, enfim, eu acho que precisava de fato de
de talento no ataque. E, então, se não for Jeremiah Love, eu achei ok a decisão de ir com o Carnell Tate aqui também. Na pick número 5, o New York Giants preenche uma necessidade, né? Um linebacker, não bem um interno, como talvez fosse mais importante. Pegou aí um outside linebacker, que foi o Arvell Reese, né? Uma escolha também não muito atraente, pelo que eu andei olhando dos torcedores do Giants, né? Mas é aquele negócio, o Giants também tá nesse rebuilding aí, cara, acaba adicionando mais uma peça para a rotação, né? Porque draftou ano passado lá caramba, fugiu o nome do outro Ed, que era de Penn State, me ajude, Bado. Caraca, fugiu o nome total. Com quem, cara? Não sei o que você está falando. Do ano passado? O que saiu pro Giants lá? Esqueci o nome dele. Isso. Aí, ó, aquele o Abdul Carter. Louco, Abdul Carter, isso. Fez um monte de cagada. Isso. Disse que era meio estranho nos treinos, né? Então, daí já tinha o que... vendo um vídeo pornográfico no meeting room, foi esse aí? Eu não lembro, cara, mas eu acho que teve esse papo aí, cara. Em reunião da posição, ele tava lá no celularzão, mandando ver. Daí tinha lá também já o Kevin Thibodeau na equipe, o próprio Brian Burns. Enfim, não sei, não foi tão sexy cara, assim a escolha do Giants, né, mano? Eu acho que o draft do Giants, eu gostei de falar disso depois, eu acho que gostei, eu acho que aqui acho que o claro caso de pegar o best player available ali, né? Quem sabe eles tivessem intenção de pegar um desses dois caras que saíram logo antes aqui e acharam muito cedo para pegar um outro receiver, por exemplo, tendo esse tipo de talento, como o caso do Arvell Reese aqui no board, né? Então eu acho que foi nessa linha ali, mas eu achei uma boa decisão, cara. Um cara realmente com um talento que podia ter saído antes aqui, né, de mim. Tinha papo dele e do David Bailey na 2 ali, né, pro Jets, né? Então, acho que de fato viram essa oportunidade e os caras que, quem sabe, eles queriam já tinham saído. Me parece que pode ter sido uma decisão nessa linha. Aí na pick 6, o Cleveland Browns acaba trocando porque o nosso não, né? O seu Kansas City Chiefs fez o favor, né, de subir no draft, não sei o porquê até agora, talvez porque possa ter algum boato de alguém subir pelo cornerback Mansour Delane de LSU, né, Bado? E acabou selecionando na pick 6, ele que a gente colocou ali na pick 9, né? Aliás, a gente não colocou, mas muita gente colocava na pick 9 para o Chiefs. Acabou que o Chiefs, para garantir, resolveu subir, né, Bado? Então, é estranho esse movimento. Acho que é um cara que, ao nosso ver, ao ver de muita gente aí, estaria na 9, mas eu acho que ou o Chiefs deu uma desesperada ou teve uma informação muito quente de que tinha cara tentando subir para pegar antes dele, né? E aí, até no call que eles fazem com o Mansour Delane ali para comunicar a pique, o general manager fala isso, né? A gente estava suando um pouco aqui e decidimos subir para pegar você. Então é um cara que claramente eles queriam muito, até porque o Chiefs de cornerback estava muito desfalcado depois da troca do Trent McDuffie, e era clara a questão da necessidade aqui, né? Inclusive, o pro comparison do Mansour Delane é o Trent McDuffie, né, Demir? Então, acho que é um cara que eles estavam ali também vendo pelas características que poderia suprir essa necessidade, pagando menos, né? Para o Rook inicialmente aí, e que vai, acho que, ser um plug and play aí como corner 1, apesar de corner às vezes sofrer um pouquinho, né, no primeiro ano, mas enfim, é um cara que se acredita bastante e pelo menos me dá essa. Eu até falei para você isso acho que no dia, não sei se foi para ti, né, que falei isso, mas pelo menos eu fico com a sensação do tipo, cara, era o cara que eles tinham segurança, que era quem eles queriam mesmo e que vai ter fit no sistema, sabe? Não ficou aquela do tipo com cara de segundo plano, de plano B ali, sabe? Como aconteceu em alguns últimos anos do Chiefs no draft. Né? Então, eu acho que, querendo ou não, estou confiante com essa pick por conta disso. Exato. Aí na 7, o Commanders resolveu também surpreender, né, Bado? Pegou aí o Sonny Styles, linebacker, numa posição que não era carente, né, no seu elenco, porque tem ali, né, o Frank Louvu, trouxeram o Léo Chenal, trouxeram o Clevon Chason. Não entendi muito bem esse movimento de pegar um linebacker, poderia endereçar aí no safety, né? Que a gente tinha falado, até colocado o Caleb Downs, que para a secundária ali seria um pouco mais interessante.
Fato é uma peça que tem talento aí, considerado aí o melhor inside linebacker dessa classe, né, mano? E um nome também de muito swag, né, minha Sonny Styles. Porra, nome irado. Cara, eu acho que esse aqui acho que não achei uma surpresa. Achei que era um cara que estava linkado aí ao Commanders em vários mocks, em várias situações. O Dan Quinn é um técnico que valoriza, né, esse tipo de jogador, né, seja onde ele passou, ele sempre teve um linebacker ali de respeito, e esse cara, com todos os traços físicos que ele tem ali, tem o pro comparison dele com o Fred Warner, né? Então acho que é um cara que deve ser um pilar dessa defesa por muitos anos aí. Então acho que é um jogador também que o Washington não queria deixar passar e deve ter ficado muito feliz de ter chegado até a 7 aqui. Quem ficou feliz na 8 daí foi o New Orleans Saints, né? Porque o Browns na frente, o Commanders ali que precisavam de wide receiver, até mesmo o Giants, resolveram não pegar, né? E sobrou ali o Jordan Tyson, né? O wide receiver de Arizona State. Para eles, e eles não pensaram, né? Em botar mais uma peça ali para ver se o querido Tyler Shough vai ser de fato o quarterback da franquia, né? Já tem lá o Chris Olave, né? De um lado do campo, agora com o Jordan Tyson para complementar. Quem saiba a gente consiga ver aí mais do Shough, né? Nessa próxima temporada, né, Bado? Exatamente. Eu acho que o New Orleans está bem com esta missão de dar mais opções para o Shough ali. E o Jordan Tyson, com certeza, foi uma boa pick. Ele tem alguns red flags ali quanto a contusões, tem bastante contusão no college, um cara que chega meio baleado já como rookie, né? Mas é um jogador que, ao longo do processo do draft, vinha ganhando muito estoque ali, né, minha? A gente tinha até papo ali que ele poderia ser o primeiro receiver selecionado, teve daquelas boatos pré-draft ali, não sei se isso aí é plantado ou não também, né? Às vezes por empresários, esses caras, mas teve muito papo do que ele poderia ser selecionado antes do Carnell Tate ali. Então, um jogador que estava nessa conversa, né? Então, acho que é importante. E agora o Chuck tem boas opções ali, né? Com ele, com o Chris Olave, né? Eu acho que vai ser um ataque ali que ele vai poder suprir esse gap que deixou ali do receiver para complementar o Olave, ou do Olave complementar agora, né? O Rashid Shaheed, depois que saiu ali, né? Então ele tem uma velocidade muito importante ali, muito considerável, que acho que pode fazer a diferença nesse ataque também verticalmente, e além disso tem tamanho, né? Então um receiver bem completo aí, que acho que pode fazer a diferença. E na pick número 9, o Cleveland Browns, na primeira pick da troca aí com o Chiefs, né, que tinha subido para número 6, pega Spencer Fenn, de Utah, off-tackle, uma das posições que eram mais carentes do Browns aí, que teve que fazer uma reformulação na linha ofensiva aí, nessa off-season, né, acabou acabou não reassinando com bons nomes e tendo que contratar outros, e adquire aí esse teco aí que vai ser titular, né, no blind side do quarterback que seja, né, apesar do Browns, né, ter um quarterback que a gente não sabe quem vai ser e tal, e também não ter aquela, né, confiança toda, porém o entorno ali está sendo montado nessa equipe do Browns, é que a gente vai falar, eu vou falar um pouquinho mais depois ali da questão do ter sido, para mim, um dos melhores drafts também desse ano. O que você achou desse Spencer Fenn aí no Browns? Gostei da pick, vamos ver se ele vai jogar do lado esquerdo do lado direito, né? Jogava do lado direito no college. Então, uma pick alta para um jogador eventualmente ser usado ali então, no lado direito, mas a gente já viu isso acontecer também em outros casos, como agora me fugiu o nome, estamos ficando velho de mim. O right tackle do Lions lá, que foi draftado bem top 10 também, e tem jogado a carreira inteira aí do lado direito também, né? Vamos ver se vai mudar esse ano, inclusive, aí, o Penissu, com a saída do left tackle original lá de Detroit, desde que ele foi draftado. Mas gostei aqui da escolha do Browns, acho que também deixa claro que os receivers anteriores não interessavam muito, né, Deminha, porque o Browns fez um trade down ali com o Jordan Tyson ainda no board, né, então, e eles vieram a pegar um outro receiver na sequência, uma característica um pouco diferente, né, um cara um pouco menor, que é o Casey Concepcion, que a gente vai falar na sequência aí. Então mostra também uma convicção de quem os caras queriam. Gostei disso também, né, Neminha? Acho que eles viram ali quem era o cara que eles queriam, investiram numa outra posição também carente, enfim, e duas picks no ataque ali, que eu acho que
sem dúvida nenhuma, onde o Browns precisa investir, né? Exato. Na pick 10, o Giants fecha sua segunda pick de primeira rodada, selecionando o offensive tackle Francis Mauigoa, de Miami. A gente cravou essa, né, na cidade do Giants, ali, um jogador de linha ofensiva, para proteger ainda mais o Jackson Dart e também tentar abrir uns gaps ali pro maluquinho lá do Cam Scatterable. Então, achei uma pick, aí sim, o Giants para mim foi certeira nessa pick número 10 aí, Eu acho também, eu acho que a gente vinha cobrando isso do Giants já há alguns anos, né? Pô, a linha ofensiva do Giants é uma porcaria, não faz nada, fez agora. É um cara que possivelmente vai começar jogando por dentro, né? E vamos ver se ele vai desafiar ali o right tackle atual para nessa titularidade ou se vai ficar por dentro mesmo, né? Enfim, é uma posição que o Giants precisava investir mesmo. Acho que fechando o top 10 é um talento bom também que estava disponível e enfim, Giants eu também achei certeiro. E na pick número 11, o Miami Dolphins acaba fazendo um trade down para 12 com o Cowboys. O Cowboys sobe uma posiçãozinha ali para pegar o melhor safety da classe, aí o Caleb Downs, né? Então é uma troca. Também acredito que, né, por rumores do Caleb Downs ser trocado ali para outro time e o Cowboys ter muito interesse, porque senão não faria essa trade. Garante um safety, que pode também jogar no níquel, né? Acho que talvez por isso que eles pegaram o Caleb Downs, porque eles têm ali o Malik Hooker e o Jalen Thompson bem estabelecidos na posição de safety, não teria por que outro. Enfim, é o Dallas sendo Dallas, né? Mas eu gostei da pick aqui. De fato, o Dallas precisava investir na secundária. Eu tenho a suspeita que, quem sabe, o time que estava incomodando o Chiefs pelo Mansour Delane poderia ser o Dallas, tá, mim? Tem vários mocks colocando ele no Dallas ali. O Dallas fez um trade-up para pegar o Caleb Downs, então mostra que também estava disposto a fazer trade-up já anteriormente, né? E quem sabe tenha subido justamente porque os dois mapeados eram os dois de secundária, o Mansour Delane e o Caleb Downs, e não queria correr o risco de perder os dois, né? Já que o Chiefs já tinha pulado na frente para pegar o Delane na 6, né? Então eu acho que esses caras aí, eu acho que são completamente, eu entendo que eles são estabelecidos, mas acho que são substituíveis ali. Acho que nada impede que esses safeties de hoje sejam trocados ou nenhum deles dispensados por ser mais caro e ter um cara mais jovem e com muito mais potencial para jogar ali, ou se até, enfim, vamos fazer algum tipo de mudança de posição. Inclusive safety é uma posição que às vezes vai ficando cara ali para fazer renovações e acaba que eles acabam optando por encerrar a carreira cedo, como é o exemplo hoje do Justin Simmons, né, Baba? 10 anos de carreira, ele acaba se aposentando na NFL. Não sei se for questões de saúde ou não, mas fato é que se aposentou. Muita gente do grupo do Broncos lá, só fazendo um parênteses, né, nessa posição de safety, falando, poderia ter assinado com o Broncos. Cara, eu, graças a Deus, né, não gostava fico feliz pelo... Não, cara, assim, ele como um cara que cobertor, digamos assim, era ok, mas na hora de o safety bater, ele não batia, cara, ele aliviava, teve várias chances de dar forte no Mahomes ali em jogos e não dava, sabe, e isso foi me irritando. Enfim, se aposentou aí com uma carreira curta, 10 anos. Pique número 13 agora, Bado, não, perdão, falamos do Dallas, pique 12, então agora o Miami, né, indo uma posição para baixo, pega o Caden Proctor, offensive tackle de Alabama, e o Miami Dolphins, Bado, que tá no modo reset, né? Então, acho que jogador que ele draftasse nesse draft, cara, seria uma melhora, né? Então, acho que começar com a linha ofensiva já é algo positivo, né, Bado? Que era também outro time junto com o Giants que a gente sempre falava, né, Neminha? Pô, não faz nada com essa linha ofensiva, tá precisando investir, né? Tá precisando injetar um talento aí, seja na free agent, seja no draft. E aí traz um tackle de Alabama com tamanho, com, enfim, todo o prospect físico que ele traz aí pro board. Apesar desse nome aqui de remédio para hemorroida, né, Neminha? Eu acho que é um cara que de fato tem um potencial bom ali, porque eu acho que é um talento, um cara que foi starter como left tackle em Alabama por tantos anos, numa universidade tão tradicional e tão forte ali com seus recrutamentos. Acho que certamente é alguém que tem total capacidade de jogar na NFL
e resolver esse problema aí do Miami Dolphins de tantos anos aí que a gente está vendo seguidos, né? Tua sofreu muito com isso aí também, né? Apesar dos outros pesares que tem o Tua ali no seu desempenho, muito também foi por falta de proteção, né? Então, é um cara que tem muito potencial, podia ter saído no top 10 ali com tranquilidade. Será que o Proctor seria um bom remédio para o Tua caso ele permanecesse em Miami, Mado? Você que, É possível, visto, possível. você que pelo visto entende aí da tal da hemorroida, né? Porque eu nunca ouvi falar nesse remédio aí, Não, cara. jamais, Então, se o pode ver, cara. seu médico de hemorroida é tudo Proctor, enfim, veja aí. Cara, se você tá falando, eu vou acreditar, Proctologista. né, cara? É isso. Um especialista em hemorroides. Ai, cara. Falando em hemorroida, Neminha, vê a próxima pique aí que se Exatamente. Encaixou do mesmo perfeitamente. Lugar. Ai. A pique número 13 do Los Angeles Rams, cara, foi algo espetacular ali. O Ty Simpson, quarterback da Alabama, né? Aí, cara, foi para endoidar o torcedor do Rams, né, cara? E o McVay? Assim, se bem que o McVay depois deu aquela, né, aliviada. Depois daí você já tem mais tempo para se ajustar o discurso, né, Neminha? A gente viu a reação original real, dele, né? Ali, que é tempo real, daí o negócio é mais verdadeiro. De fato. Enfim, daí, cara, pega um quarterback que, tipo, não era quase nem cotado na primeira rodada, a gente falou disso, né? Sem sentido, né, Bado? Porque assim, você tem o Matt Stafford, né? Cara. Não, trade up não. Isso aí foi na 13 mesmo, original deles, cara. Eles já tinham essa pique do Atlanta, então, na verdade. Né? Isso, do Atlanta no ano passado. Mas acho que eles viram o Atlanta fazer cagada com a pique, eles quiseram repetir, né? Porque não é possível. Aí eles pegam uma posição que, né, claramente eles não precisam, a não ser que eles tenham planos de que o Matt Stafford vai jogar a última temporada esse ano. E mesmo assim, cara, não é um quarterback que você vai falar, nossa, esse é o cara que vai substituir Matt Stafford, né? Tem um gap ali que é gigantesco, né? Falando da posição de quarterback. Tinha algumas necessidades ali no seu elenco, com a posição de receiver que a gente falou, muita gente falou, inclusive, né? O Makai Lemon estava disponível no board. Eles que têm o Puka Nacua com esses problemas ali, a gente falou, o Davante Adams já chegando numa idade mais avançada, e de resto não tem mais um receiver. Você olha ali o room de receivers do Rams, cara, você conhece ninguém, né, cara? E o Puka tendo despirocado completamente, mordeu uma mulher, foi internado, sei lá o que, cara. O bicho tá. Ele já tem um papo meio esquisito, né? Você vê as conversas dele já são meio tortas. Mas o bicho é um monstro jogando, né? Mas vai saber até que ponto vai ser também um cara aí que vai ser mais um dos receivers malucos que a gente já viu na história da liga aí, né? E, enfim, pode ser que se perder o Puka, daí, pô, já era, né? Daí tem o Davante baleado e meio velho, já ficando, e mais ninguém, né? Então, eu acho, cara, que primeiro, eu não sei se já acabou o teu comentário aí, Deminha, mas, cara, eu acho que o McVay deve pensar que era melhor pegar alguém para contribuir agora, já que o McVay tem esse papinho aí de aposentar já faz uns 2 anos que ele ouve esse negócio e ele continua. O Stafford certamente também, né? Eu gostaria muito mais de ter um outro receiver para ajudá-lo ali do que ter um cara que vai desafiá-lo pela posição, não esse ano, nem ano que vem, eu acho, tá? Mas se ele quiser continuar jogando, ele vai. Mas vai chegar uma hora que essa pressão vai acontecer, né? Com o Stafford ali passando dos seus 40 anos, se ele quiser jogar, e o cara ali chegando, sei lá, no 3º ano de contrato sem ter pisado no campo ainda, né? Vai rolar aquela pressão natural, como todo QB que aconteceu isso rolou, né? E o Rookie jogou, né? Enfim, isso tá inevitável. Mas eu acho que seja o caso do General Manager, daí tá com aquele papo do tipo, meu técnico não sabe se vai ficar todo ano esse papinho de choramingo que eu vou embora. Meu QB tem 40 anos, eu tenho que pensar no futuro da franquia, e aí tomou essa decisão. Eu acho a decisão horrorosa, pela altura que eles podiam muito bem ter feito trade down, se eles quisessem essa pick, né? Outro até pego no segundo round ali, fazendo trade up, né, Nemi? Quem sabe rolasse, porque até o boato foi esse, né? Que se o Rams não pega aqui, ninguém mais pegaria no first round. Teve esse boato aí, virou meio que chacota essa decisão do Rams aí por conta disso.
Então, assim, um cara que eu particularmente não vi nível para ser escolhido nessa altura, e eu acho que, cara, de fato parece uma pique jogada fora, né, minha, com o potencial que o Rams tem de ganhar agora. Então fica essa, essa dúvida aí de qual foi o elemento chamado de decisão em relação a priorizar você ir para ganhar um título, para você pegar um QB que vai jogar para você daqui a 3 anos, sendo que, cara, podia ter outro na classe do ano que vem, que podia fazer a mesma coisa. Muito esquisito. Já seria esquisito se o cara tivesse o valor dessa posição. Ficou muito mais esquisito de um reach absurdo para fazer isso também, né? Rolou até uns boatos do GM ser amigo de, não sei se do pai, do treinador, do Tyson, enfim, é um papinho que rolou, eu não fui muito a fundo aí nessas informações, mas, cara, de fato, cara, o Rams é um time que está pronto para disputar o Super Bowl hoje, né? Presente. Daí você faz a escolha, realmente foi muito ruim, muito péssimo. Pick 14, Baltimore Ravens seleciona Olava Vega Ioane, guard, Penn State. Uma posição que, ok, né? Precisa de proteção ali na linha ofensiva para o Lamar Jackson. Mas também poderia muito bem endereçar, né? Já que não renovou ali com o Isaiah. Caraca, como é que é o nome do Tyrande lá agora? Isaiah Likely. Poderia endereçar com o Kenyon Sadiq. Muita gente falou, até um receiver. Enfim, foi uma escolha ok, legal, mas poderia ter endereçado melhor, eu acho, nessa posição 14. Era uma necessidade do elenco. Então, não condeno, não. Acho que uma boa pique aqui. É um guard, né? Mas também é uma posição ali que a gente não está falando também de um top 5, pegar um guard aqui. A gente está falando da pique 14, então acho que ok. Tá trazendo um técnico que já conhece a franquia e vem do lado defensivo, então acho que a escolha é, cara, vamos deixar o sistema ver se resolve os problemas sérios defensivos que o Baltimore teve no ano passado, né? Me lembro que no começo do ano lá o time estava tomando 40, lembra? Um negócio meio bizarro, né? E estão confiando nas peças que tem nos skill positions e tentando também, então, trabalhar nas trincheiras. Eu costumo gostar dessas picks assim, sólidas, sabe? De linha ofensiva, principalmente. Eu acho que você pegando um cara talentoso nessa posição, você vai deixar de se incomodar com isso por uns bons anos ali, ao invés, às vezes, se arriscar num receiver, num tight end, que pode ser que não encaixe, o negócio vai por água abaixo mais rápido. Então, gosto da pick. O problema do Ravens foi depois de assinar, depois do draft com o Diego Pavia 3 anos. Também não deu para entender, né? Qual que é o plano de pegar. Eu não entendi 3 anos também, cara. Você vê que esses contratos de undrafted, os caras também, né, no nível da NFL, aí não quer dizer nada, né? O cara pode ser muito bem cortado já no próximo negócio próxima redução de elenco. Exato. A pick 15, Tampa Bay Buccaneers endereça com o Ruby May Jr. de Miami, o Ed, né? Um cara que teve um slide gigantesco aí, né, Bado? Era cotado aí, inclusive top 5 por aí, por muitos, mas claro, tem aquele problema dele lá, ter se envolvido no acidente, que teve morte e tal, enfim, não sabe como é que vai ser. Mas o Bucks, que, né, querendo ou não, precisa da posição, tinha ele disponível ali, não dava para deixar passar, né? Então, acaba endereçando numa posição que precisa. Se ele jogar, vai ser com certeza uma peça bem importante aí nesse front seven dos Bucks, né, Bado? Eu acho que um cara que foi escorregando vai ficar na Flórida, né? Estado que ele já conhece aí. Um jogador que também estava linkado ao Chiefs ali, né? Que eu vi ali como, quem sabe, uma possibilidade do Chiefs draftar na 9 e buscar um outro corner que não o Mansur Delaney já teria saído ali na 29, acabou que ele foi escorregando. Eu acho que uma boa pick para o Bucks aí também. Tinha vários mocks colocando o edge rusher de fato para o Bucks, né? Mas acho que não se imaginava que o Ruben May fosse chegar ali. Então o Bucks deve ter ficado muito feliz com esse slide aí que aconteceu. Na 16, o Jets com a sua segunda e teoricamente última escolha da primeira rodada, né, Bado? Não deixa escapar Kenyon Sadiq, tight end de Oregon, já que ele sobrou, o Jets foi lá e abocanhou, né, Bado? Uma posição que o ano passado draftou lá o Mason Taylor, né? E agora pega um cara que é muito mais pronto, digamos assim, para a posição e que pode ajudar aí
o Dino Smith, né, nesse ataque do Jets, que claramente tinha já estava pensando no futuro ali, com a pick número 3, que a gente vai falar mais tarde, de endereçar um receiver, né? Porque senão não teria por que pegar o outro tight end. Então, assim, sólida, acho que eu vou falar também no Jets depois. Pega uma posição que reforça ainda mais o ataque, e tem aí, vai melhorando cada vez mais o grupo dos seus skill players, né? Exato. É interessante esse movimento do Jets aqui. Eu acho que, cara, eu gostei da estratégia do Jets. Pegou 3 bons talentos no first round. Não tinha QB no board que fosse resolver o seu problema, né? Então eu acho que está buscando ter um veterano, que é o Dino Smith, no comando, e colocar algumas boas peças ao redor dele para ver se o negócio melhora, né? E eu acho que, cara, vai ter 2 tight ends um nível legal, né? Como o Kenny Sadiq aqui, que foi draftado, e também tem o Mason Taylor, que foi segundo round do ano passado. Então, 2 caras aí que podem muito bem, inclusive, jogar juntos, né? Algumas formações ali, 12 personnel, tudo mais. Tem Garrett Wilson e tem agora outro receiver também que a gente vai falar mais abaixo. Reforça a sua defesa também. Então, gostei do movimento do Jets aqui. Jets tem algumas. Eu lembro do Kyle Brady sempre, né? Que foi uma pick de first round ali. O nosso coach Johnny ali, que também foi draftado pelo Jets no first round. O Jets não tem um histórico bom de desempenho dos seus tight ends do first round, né? Historicamente aí. Mas vamos ver se o Kenny Sadiq quebra essa escrita. Exato. E diferente do Jets, né, que não tinha tanto skill player, o Lions tem e endereça uma posição não tão sexy como o offensive tackle Blake Miller aí para dar proteção para o Jared Goff. Então acho que acertada. Essa era bem cantada a pedra também, né? Todo mundo colocava um não Blake Miller, né, mas um tackle, né? Sim, uma proteção extra aí pro Jared Goff. Então acho que isso aí não foi surpresa para ninguém, né, mano? Não, essa aí era só saber qual que estaria disponível, qual que o Lions pegaria. Eu achava que o Morgan Freeling ele estava à frente nesse ranking aí, né? Mas o Blake Miller de Clemson, acabou sendo o cara selecionado. Então, vai ser um plug and play ali. Ele e o Penei Sewell vão ser os 2 tackles aí que vamos ver agora só essa questão da decisão. Né? Vão manter o Penei Sewell na direita ou vão mudar ele para a esquerda e colocar o Blake Miller na direita? Acho que é só essa decisão, mas que vão ser os 2 pilares aí dessa linha ofensiva, sem dúvida serão. Exato. Aí na 18, Minnesota Vikings, palmas, né? Porque tem à disposição o Dylan Tilleman, safety, uma posição bem carente, já que o Harrison Smith não vai estar mais lá nesse ano aí, quem sabe vai até se aposentar na NFL, enfim, se já não se aposentou. Pegou o Kelly Banks, cara, de Flórida, defensive tackle. Cara, aí a galera do Vikings foi a loucura, né, Bado? Uma posição ali que, né, claramente não era a principal que precisava, poderia endereçar com uma linha ofensiva, quem sabe um running back, resolveu apostar aí no Kelly Banks. E a situação ficou pior, depois eu vou falar mais tarde, porque na terceira rodada eles acharam outro DT, né, Bado? Exato, cara. Eu também não gostei dessa pick do Vikings aqui. Draft bem sem graça do Vikings, por sinal, que sal pior aqui, né, da liga nesse ano. E o Kelly Banks tem muitos problemas de contusão, né? Repetidos ali, né? Então jogou só 3 jogos ano passado. Teve uma temporada de 2024 muito boa, mas ano passado começou a ter esses problemas aí, que fez que, inclusive, ele tinha talento para sair mais cedo, mas esse fato pesou, né? No slide dele aí no first round. Um cara que podia cair mais, inclusive, se não fosse o Vikings aí fazer essa boa ação. Então, um cara que pode vir a ter muito talento aí, mas essa questão física que pega, né? Exato. Na 19, o Panthers também deu uma surpreendida ali, pegando o Morgan Freeling, offensive tackle. Todo mundo falava de receiver ali, para mais um, né? Tinha pegado ano passado aí o nosso Teta McMillan. Mas é uma posição também, cara, que, né? Uma equipe que tá dando confiança pro Bryce Young agora é bem honesta, né? Sem dúvida. Perdão, deixa eu tossir aqui. Sem dúvida, acho que era também uma posição de necessidade, né? Tem um contrato ali de 1 ano com o Rashid Walker ali, mas tem o right tackle também que está mais velho já, então só tem mais poucos anos de contrato. Então, um cara aí que pode ser
que entre como esse jogador que, quem sabe, vai atuar em outras posições aí no primeiro ano, né, no segundo ano, quem sabe, e depois vá migrando aí para a posição de tackle. Acho que é o caminho mais provável aí para o Morgan Freeling de Georgia, né, que também é uma universidade com bastante pedigree aí na posição de ofensiva, então acho que é também uma pick mais safe ali do Panthers. Exato. Aí na pick número 20, o Dallas Cowboys troca com seu rival Philadelphia Eagles. Eagles sobe para pegar Makai Lemon, wide receiver de USC. Essa pick número 20, Pado, tem algumas coisas a se falar, né? Primeiro, dá indícios de que A.J. Brown, com 95% de chance, será receiver do Patriots. Com certeza vai ser a notícia aí dos próximas semanas, meses, enfim, vamos ver quando que anuncia de fato, né? Porque é muito provável que vá anunciar. Agora, o outro ponto Pato, o Dallas Cowboys, cara, é rival do Philadelphia. Você mais ou menos sabe o que o Philadelphia pretende fazer. E vai lá e troca e deixa o teu rival se reforçar muito bem. Um time que sempre se reforça bem no draft, né? Cara, o Dallas, olha, eu não consigo entender essas coisas, cara. Né? Poderia ter feito outro tipo. Inclusive, o Makai Lemon, ele estava... se eu não me engano, não foi o Makai Lemon que estava quase certo com o Steelers, cara? E teve a troca? Foi isso, né? Tava com o telefone com o Steelers para... Eu não vi qual foi o valor dessa troca aí, cara, mas acho que deve ter sido bom, né? Para o Dallas, de fato, não é comum, né? Essas trocas entre times de mesma divisão aí, mas também acho que se a proposta foi boa, pensando nele, Dallas, acho que também colocar essa rivalidade aí em jogo e acabar perdendo um bom valor ali, que você pode pegar um jogador que você queria mais tarde, que acho que foi o caso do Dallas aqui, e ainda agregar picks para o ano que vem, ou para mesmo esse próximo draft, nesse mesmo draft desse ano, acho que, enfim, também eu não diria não, por conta só da rivalidade, né? Eu acho que foram escolhas mais tardias, mas enfim, né? Alô, Debinha? Complemente. Desculpa. Então, eu acho que é um tel absurdo ali do que o A.J. Brown de fato vai sair, né? Daí vão com o Devonta Williams agora com o Makai Lemon, como sendo esse cara. É uma característica bem diferente, né? Um receiver bem menor ali, digamos assim, mais speedster do que o A.J. Brown, que é esse cara maiorzão ali, né? Enfim, eu acho que é uma necessidade clara com a saída do A.J. Brown ali, que aparentemente está em vias de acontecer. Então, acho que é um bom reforço para o Eagles, e acho que o Eagles se mantém com um time bem competitivo aí com essa pick também. Na pick 21, os donos da casa, o Pittsburgh Steelers, selecionam Max e Renato, offensive tackle da Arizona State. Era meio certo também que o Steelers fosse um jogador de linha ofensiva, né? Pois precisa. Nas suas necessidades, ainda temos uma incógnita quem será o quarterback, né, Bado? Visto que o Steelers acho que assinou uma cláusula lá do Rodgers, né? Que Bem, eu nunca tinha ouvido falar desse negócio. Também não, cara. Parece que se ele receber uma proposta, o Steelers pode, digamos assim, dar um match e continuar com ele. Ou se não, meio que o Rodgers tem que aposentar. Cara, o negócio meio esquisito, né? Enfim. Bem estranho. Mas também é uma escolha que era já, né, 99% certa, né, mano? Mas ficou com carinho do plano B aqui, né, Deminha? Pelo papo do Makai Lemon aí, né? Eu acho que claramente as duas opções, e isso estava bem evidente na temporada do ano passado, né? Não tinha receiver, era só o. Pô, caraca, esqueci o nome do receiver lá, cara, que veio do Seattle. DK Metcalf. DK Metcalf, e teve aquele jogo que ele não jogou lá, viu a desgraceira que foi, né? E check down lá no Kenneth Gainwell, né? Foi o ataque dos Steelers ano passado. Então precisa de peça, mas eu acho que precisava também de ofensiva, que a produção do Rodgers no passado foi horrível, né? Então, com certeza, as duas posições de investimento que estavam projetadas, mas Makai Lemon saiu do board e foram com o plano B. Então, enfim, vamos ver como que vão endereçar, se só o Michael Pittman aí vai resolver essa posição também de receiver para os Steelers. Na 22,
o Chargers resolveu apostar num edge aqui em Mesidor de Miami. Não era uma need muito clara, né, digamos assim, um edge para o Chargers. Achei uma pick meio esquisita, Bado. Poderia endereçar aí num tackle, defensive tackle no caso, ou numa linha ofensiva, enfim, achei meio estranho. Cara, eles perderam ali o Odaf Owe, né, nessa off-season, então é uma posição que acabava precisando de uma reposição, mas de fato, quem sabe não fosse a melhor questão para investir agora, já com esses gaps de linha ofensiva ali, que a gente lembra o quanto que o Herbert apanhou no ano passado, né? Mas chega nessa hora do draft aqui, né, já fica meio esquisito, né? Acho que os principais talentos aqui já foram, e vai muito mais nessa questão do que está disponível versus fit com o sistema aqui nessa altura, na minha opinião, aqui do first round, né? Então acho que o Chargers deve ter ido aqui porque todas as outras opções que interessavam mais já tinham saído na posição de linha ofensiva, eu acho. Na 23, o Dallas, né, com a troca do Eagles, seleciona Malachi Lawrence, edge de UCF. Muito se falava dele ser draftado na 20 pelo próprio Dallas, então claramente era um cara que o Dallas queria e de fato acabou conseguindo na 23. Bom negócio, no caso da troca, nesse caso. Para uma defesa que, né, de fato precisa melhorar, né, Badu? Ano passado era saco de pancada ali, cara, ponto para tudo que é lado. Endereçou aí nessas duas escolhas de primeira rodada nesse setor, né? E eu acho que o Malachi Lawrence aí era o cara que estava bem visado também pelo Dallas, né? Vários lugares falando desse interesse aí. E eu gostei do movimento do Dallas, porque aparentemente eles conseguiram pegar o jogador que eles queriam mais tarde aí, conseguindo agregar mais picks, né? Então acho que foi também um movimento bom do Dallas. Gostei da estratégia do Dallas desse ano. Na 24, Browns seleciona Casey Concepcion, wide receiver aí de Texas A&M. Também era muito cotado um receiver para o Browns na primeira rodada, né? Ele tinha 2 picks, acabaram endereçando ali as duas, no caso, corretamente no meu ponto de vista, mano. Eu concordo. Também acho que é o estilo do receiver ali que o Cleveland queria, quem sabe um jogador de mais movimento, né, Nemir? Mais, não sei, é um cara mais baixo, bem leve também, mais speedster ali, que eu acho que era a intenção do Cleveland agregar nessa posição aqui. Então, eu acho que o Carnell Tate, o Jordan Tyson, que até estavam disponíveis ali estavam disponíveis naquela pique que ele trocou com o Chiefs, acho que não interessavam, né? O Jordan Tyson estava disponível, acho que não interessava. Então foram aí no cara com as características que eu acho que o Todd Monken vai colocar em prática no seu ataque. Na 25, o Chicago Bears caiu no colo, né? Dylan Tinneman, safety de Oregon. No-brainer, né, mano? Chegou ali, posição que precisava, pegou, né? Acho que deu match aí, a necessidade, com a availability do jogador também, um cara talentoso, tinha mais safeties ali com a possibilidade de sair primeiro round, late first aqui, né, e eu acho que o principal deles aí, depois do Caleb Downs, já era previsto que sairia bem mais cedo, era o Dylan Tinneman, que acho que na altura correta, uma posição de necessidade, acho que um bom fit para todo mundo. Exato. E aí começou a dança das trocas, né, na pick 26, Buffalo Bills dá um trade down, o Texans sobe e pega o guard Keelan Rutledge, de Georgia Tech. Principal necessidade do Texans era um guard, né? A gente viu aí o quanto sofreu o CJ Stroud no passado nos playoffs. E ele sobe e garante aí, digamos, talvez o último bom guard que tivesse para ser escolhido na primeira rodada, né, Bada? Então acho que o Texans fez uma escolha acertada, né? Sim, era uma necessidade do elenco. Quem sabe dá para julgar aqui a escolha do jogador e não da posição, né? Eles investiram também ali na off-season ali com o Wyatt Teller na posição de guard. Então, enfim, eu acho que ajuda na linha ofensiva era necessária. Então, enfim. Só o Kalen Rutledge aí, que eu não lembro da gente ter falado dele nos principais prospects aí. Então, acho que essa aqui é a dúvida. Se ele era o cara realmente, mas a posição em si acho que foi endereçada, deve ter visto boas características aí para dar fit no sistema.
A gente não falou porque de guard, o único que a gente falou foi o Ioane lá, né? Então, Tinha alguns caras que eram tackle, mas que a gente projetava que poderiam ir para guard, né? Só que se exatamente. fosse tackle, tem a próxima pick, a próxima não, né? O Caleb Lomo ali, que saiu um pouco mais tarde também, que era um cara também bem avaliado na posição de tackle. Então acho que eles queriam ir no guard mesmo. Exato. Daí na pick 27, Miami Dolphins, ele sobe também, né? Porque ele tinha a pick 30. E pega o cornerback Chris Johnson de San Diego State. Se fosse o running back, eu ia falar que era uma escolha top, né, Bala? Mas o cornerback, cara, a gente também não avaliou, né, cara? Ele ganhou força aí nas últimas semanas ali, pré-draft, né? Chris Reta Johnson. final. Ele passou alguns outros nomes ali que a gente tinha até comentado nas análises. Mas é aquilo que eu falei no começo. Miami Dolphins, cara, o que viesse, para mim, é lucro, né? Exatamente. Tinha algumas outras opções também, como isso fez com que alguns jogadores projetados para first caíssem ali, né? Inclusive essa pick aí, como o próprio Colton Wood ali, que foi selecionado no começo do first, no começo do second pelo Giants. Inclusive agregou bom valor para o Giants nessa pick aí, que era um cara que tinha potencial para sair, mas aí eu acho que também chega naquela fase que eu falei, né, minha, chega nessa altura do draft aqui, não pesa muito tanto assim mais essa questão do valor do jogador ser first rounder, não, é muito mais fit do sistema ali. Acho que os principais talentos ali já saíram faz tempo, né, nesse momento. Então acho que é isso que o Dolphins deve ter visto aqui, que tinha um bom fit. Exato. Aí o que acontece? Né? Na pique do Bills, o Bills troca com o seu rival New England Patriots, que sobe. Também outra escolha meio duvidosa aí na questão de rivalidade. E o Patriots seleciona Caleb Lomo, de Utah, offensive tackle aí que a gente também tinha falado. O que deixa claro, Bado, na minha visão, tá? É que o plano com o Will Campbell deu ruim, né? Vão ter que mover ele para guard ou para right tackle, mas para left tackle eles não querem mais o Will Campbell para tentar proteger o Drake May, né? Não sei se já desistiram, assim, de minha, apesar do péssimo Super Bowl que ele teve, né? Mas eu acho que é uma escolha que com certeza já prevê uma mudança caso os struggles continuem, né? Tenho dúvida se day one aqui o Will Campbell já não vai mais ser o left tackle. Você está mais próximo da mídia, né, da Nova Inglaterra aí do que eu. Mas se não der certo, tem o Caleb Lomo aí, que é o jogador que de Utah também, né? A gente já falou ali acima do nosso amigo, esqueci o nome dele, peraí, deixa eu buscar aqui, Spencer Fennell, que era o right tackle, e o Caleb Lomo é o left tackle, então um cara que tem bastante experiência aí no lado esquerdo, né, pelo seu nível de college. Eu acho que o Will Campbell vai continuar nessa posição, mas se o negócio virar no começo do ano já der ruim, acho que daí já vão seguir em frente, quem sabe mexer ele ou mais para dentro, jogar o Caleb Lomo para lá ou outra coisa. Cara, eu não li muitas notícias daqui da região, mas eu tenho por mim que, cara, eles devem mover o Will Campbell, pelo que falaram no final após o Super Bowl lá, né, da questão dos braços e tudo mais. Acho que não tem por que você gastar uma escolha dessa subindo para um left tackle, né, como o Caleb Long. Resta saber também se quem vai ser o treinador da equipe do Patriots, né, que está aí nessa história aí esquisita que a gente falou, já comentou semana passada, do Mike Vrabel. Enfim, toda desgraça é pouco para os times aqui da região de Boston, né, Bado? Para mim aqui, afinal, não torço para nenhum. Então, muito pelo contrário, sou rival de todos, né, cara? Todos os esportes, cara, eu sou rival. Inclusive, semana passada fui lá assistir o New York Yankees bater no Boston Red Sox, né, na casa deles, coisa satisfatória, cara. É muito bom quando você vai na casa do visitante e sai vencedor, né, cara? E os caras ficam quietinhos. Então, aqui o pessoal respeita, né? Não tem essa briga toda aí. Não apanhei, saí ileso. Pique número 29 era o Chiefs, né, Bado? E aí endereçou um tackle defensivo, o Peter Woods, né, Bado? Era uma posição ali mais para talvez encontrar um novo Chris Jones? O que você me diz? Eu acho que sim. Nosso amigo Pedro Madeiras aqui, né, minha? É um cara que tem bastantes características aí do Chris Jones. Acho que o Chris Jones já está com seus 32 anos, caindo de rendimento, com um papo de se ganhar mais um anel aí, quem sabe já se aposentar no
dia do Super Bowl, já meteu esse papinho, então tá claramente mostrando que tá chegando na reta final ali, né, Neminha? E é um cara que pode fazer um papel parecido com o do Chris Jones, aí, o Peter Woods, que é jogar tanto por dentro quanto de edge rusher ali, numa situação, às vezes, de mais defensive backs em campo, né? E ter que espalhar e ter que jogar com menos jogadores na linha defensiva em situações claras de passe. Um jogador pode dar aquele passe para fora e fazer a pressão também, junto com o Karlaftis e o próprio Chris Jones ali, dar mais alternativas na questão do pass rush do Chiefs, que é uma necessidade, né? O Chiefs sofreu muito, a queda de rendimento do Chris Jones teve impacto, sim, mas o maior impacto das análises estatísticas ali, analytics da coisa, foi a falta de pass rushers secundários no Chiefs ali que fizessem complemento a isso. Isso fez mais a diferença. Então há essa expectativa que alguém supra também, além do Karlaftis, essa posição aí também de complemento. Exato. Na pick 30, que seria do 49ers, com a troca do Miami Dolphins subindo, acabou que o Jets sobe para a primeira rodada novamente, o 49ers sai da primeira rodada, e ataca o Omar Cooper, wide receiver de Indiana, que a gente tinha falado que seria draftado pelo Jets lá na pick número... lá em cima, né? Mas enfim, acabou sendo draftado pelo Jets, então conta como acerto na nossa conta. Aí, para completar um belo draft, eu vou falar daqui a pouco do Jets, mas endereça mais um talento, né, jovem aí nas skill positions, então acho que o Jets foi ousado aí, cara, e só falta agora resolver de fato a posição do quarterback aí para o ano que vem, né, porque eu acho que o Geno Smith não resolve nada para esse ano, não. É isso, cara, uma pick que poderia ter saído, inclusive, como, quem sabe, o terceiro receiver dessa classe, né, então um cara que tinha bom valor, né. Eu acho que é isso, o Jets preparando o futuro bem, independente de que vai ser o seu quarterback ali a partir do outro ano, né? Então, se vai ser o Geno Smith esse ano todo, eles pegaram o QB, que é o Cade Klubnik, que eu particularmente não acredito, bem mais tarde no draft aí, e não acho que ele vai jogar, a menos que dê tudo muito errado, né? Nesse primeiro ano. Então, enfim, acho que eu gostei também dos movimentos do Jets aqui com as picks que ele fez com o David Bailey, com o Kenan Sadiq e também com o nosso amigo aqui, o Mark Cooper. Na pick 31, que era do Patriots, que virou depois do Bills, aí virou a do Titans, que também sobe de novo para a primeira rodada, e troca pelo Edge Keldrick Falk, de Auburn. Outra posição ali, aí sim, né, que o Titans, a gente falou lá no começo, poderia ter endereçado com o Arvel Reese, né? E não endereçou. Deixou para endereçar no final do primeiro round. Decisão acertada, né, Bato? Necessário. Um cara também do valor adequado aqui para o que se tinha disponível nesse momento. Então, acho que uma boa pick aqui do Titans também. E fechando o draft, nossa quinto acerto. E para surpresa de quase ninguém também, porque muita gente já considerava que o Seattle Seahawks, atual campeão, fosse reforçar o running back, já que o Ken Walker foi para o Chiefs, endereçou no segundo running back da classe, de Darian Price, de Notre Dame, né, saindo os dois running backs Notre Dame aí na primeira rodada. Sem surpresa também, né, Bado? E com certeza vai ser aí um complemento ali para o Zach Charbonnet, né, Bado? Sem dúvida, Neminha. Eu acho que essa foi uma das picks mais populares aí dos mocks, né, da disponibilidade, do valor que se tinha ali nessa faixa do draft, da saída do Kenneth Walker. Acho que pedra bem cantada essa, e acho que boa pick. Um cara que vai ser um bom par ali para o Zach Charbonnet ali nesse revezamento que o Seahawks costuma fazer e teve tanto sucesso nesse ano ainda. E com isso fechamos a análise da primeira rodada e vamos para a eleição dos melhores e piores, Bado. Eu vou deixar você escolher, você começar pelos piores ou melhores? Vamos começar pelos melhores, né, Neminha? Então tá bom, cara. Eu escolhi 3, você escolheu 2 para a gente fazer o nosso top 5 aqui, mas não tem uma nomenclatura oficial quem é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, mas é o top 5 do hard count aqui dos melhores e piores. Começar com o Cleveland Browns, Bado. Tinha necessidade de quarterback, receiver, guard e tackle, as maiores. Na pick 9 pegou Spencer Feno, tackle. Na 24, o Casey Concepcion, wide receiver. Na 39, o Denzel Boston, outro wide receiver.
que era cotado, inclusive, na primeira rodada de draft, saiu na segunda rodada. E na pick 58, também de segunda rodada, o safety Manuel McKill Warren, que também era cotado na primeira rodada e acabou saindo na segunda. Ou seja, preencheu quatro necessidades com jogadores de primeira rodada, na minha opinião, nesse draft. E após a terceira rodada, ainda preencheu o seu elenco com mais profundidade de rotação. Ou seja, tirando a posição principal, que é o quarterback de necessidade, que a gente não sabe quem vai ser ainda, se vai ser Deshaun Watson, se vai ser o Shedeur Sanders, o que eles planejam, talvez para o futuro, pegar um receiver. Cara, eu vejo assim, endereça muito bem aí nessas posições e algumas skills positions com jogadores jovens, para quem sabe daqui a 2, 3 anos o Browns, quem sabe, tentar incomodar na AFC North, né, mano? Eu acho também, gostei do movimento que o Browns fez, acho que boas escolhas, vamos ver como é que vai ser esse ataque do Browns aí, principalmente quem vai ser o QB, né, mas não tinha muito o que fazer em relação ao QB esse ano, então acho que as escolhas foram bem satisfatórias. Né? Maravilha. Qual que é a sua primeira escolha aí na top Cara, 5? eu gostei bastante vou falar, escolhi 2 times aqui, gostei bastante do Giants, cara. A gente costuma, obviamente, ver com melhores olhos os drafts aí dos times que tem, às vezes, mais uma first round, né? Porque são os caras que a gente fica acostumando a ler mais sobre durante o processo de draft, aí ver 2 nomes, enquanto os outros times geralmente só tem um, né? Faz diferença. E aqui eu acho que o Giants acabou com 3 desses caras, então... com o Arvel Reese, com o Francis Mauigoa, com os 2 first rounders, excelentes talentos e 2 picks de top 10, né, então caras de fato com valor muito alto, e ainda conseguiu o Colton Hood ali que era um cara que também tinha valor de late first, ele acabou escorregando para o começo do segundo round, então o Giants ficou com 3 caras aqui de valor de first round, além de ter pego um bom receiver, que é o Malachi Fields de Notre Dame, no terceiro round ali, então eu gostei bastante desse movimento, acho que endereçou todas as posições que eles tinham de necessidade com jogadores de talento, defensive tackle, guard, cornerback, wide receiver era a questão. DT também teve um investimento um pouco mais tardio ali no sexto round, não vai ser caras ali que vão fazer tanta diferença. Quem sabe aí seja um gap, né, de não ter investido com a saída do Dexter Lawrence, né? Mas as outras posições foram bem cobertas ali. Eu gostei bastante da qualidade das picks do Giants nas 4 primeiras picks, nos 3 primeiros rounds. Minha outra escolha aqui foi o New York Jets, ou seja, as 2 franquias de Nova York, Bado, fizeram pra gente bons drafts, tinham necessidades de QB, receiver, edge, cornerback, preencheram o edge na primeira pick número 8 na primeira pick 2, né, perdão, com o David Bay, pegaram o Tyrene Kenyon Sadiq, pegaram o Mark Cooper Jr. na 30 e pegaram o cornerback de Angelo Ponds na pick 50, ou seja, utilizou a segunda pick no melhor Tyrene da classe, potencial aí para melhorar o seu jogo aéreo, agressivo também, né? A gente mencionou na pick 30, contra peça, preencheu também outras needs após o segundo round. Então, assim, tirando o quarterback, que eles têm o Geno Smith hoje, que querendo ou não é um quarterback horrível, mas não é, para mim, também aquele cara que vai resolver o problema do Jets. O Jets acaba nas skill players ali também, né? Colhendo bastante nesse draft, Concordo, Deminha. Eu acho que são boas picks aqui que foram feitas, e eu acho que a gente comentou ali também, tanto da qualidade quanto do valor que elas tinham na posição disponível, então acho que boas escolhas aqui também. Posso emendar o meu segundo aqui já? Manda bala. Cara, eu gostei também bastante, eu comentei isso, né, nas picks do Dallas Cowboys, né, então acho que o time que precisava investir na sua secundária, no seu edge rusher, e conseguiu 2 bons valores ali. Primeiro, o Caleb Downs dando aquela escorregada, né? Um jogador que teve algumas, foi cogitado até top 5 em alguns momentos ali, né? E acabou escorregando ali para 11. E ainda conseguiu o Malachi Lawrence também na pick 23 ali, que é um cara que também deu um pequeno slide ali na minha posição em relação ao que poderia ter sido. Então, acho que o Cowboys endereçou a importância da defesa, agregando isso também às trocas que fez com jogadores ali como o Rashan Gary, por exemplo. Na off-season, acho que fez um combo importante ali do lado defensivo da bola, que foi boa parte do draft do Cowboys aqui, né? Tivemos aí 7 picks, né? Sendo que
5 delas foram do lado defensivo da bola. Então, acho que aí mostra também esse foco, e eu gostei das escolhas, principalmente do valor aí das duas primeiras. E para fechar nosso top 5, eu gostei do Eagles, né? Necessidade de receiver, tackle, edge, safety. Foi lá buscar o Makai Lemon na pick 20, com a troca com o Cowboys. Pegou o Tyrande Ellis Towers, de Vanderbilt, na pick 54. E pegou o seu tackle na pick 68, com o Markel Bell, de Miami. Ou seja, ele vê a oportunidade de pegar um jogador interessante para o seu esquema, ele vai lá, não tem medo de subir no draft, foi o que ele fez. Pega o Stowers, que foi considerado muito como talvez um tarende mais recebedor, né? Um dos melhores ali da classe, junto com o Sadiq. Faz uma baita escolha, né? Deixa claro que o A.J. Brown vai embora. Então, assim, também direcionou no final do draft para as outras posições de rotação. O GM, para mim, do Eagles, cara, continua sendo o melhor da liga, tá, Bado? Eu acho que o trabalho que ele faz, principalmente no draft, cara, é de muita qualidade. Então, por isso eu escolhi aqui o Eagles para fechar aí o nosso top 5 de melhores drafts. Posso emendar os piores já aqui, Bado? Pode, manda ver. Então, também selecionei 3, você selecionou mais 2. O primeiro que eu selecionei, cara, é o Vikings, né? Tinha aí necessidade de running back, center, aí sim DT e safety. Mas ele gastou, cara, né? Nas suas primeiras 3 escolhas, 2 escolhas com DT. Kelly Banks de Flórida e o Dominic Orange. Assim, cara, não tem necessidade de você pegar 2 DTs, né? Isso que o segundo DT veio ali no final ali aliás, no começo já da terceira rodada, né? Tipo, cara, ele poderia ter endereçado então o safety, Harrison Smith, né? Perdão, no lugar do Harrison Smith, o Dylan Kinnaman, que a gente falou ali, para daí sim pegar esse DT ali na terceira pick. O linebacker também era uma posição que não era muito, né, de necessidade, poderia ter pego um running back, que tinham disponível alguns no board. Achei um draft totalmente sem graça, sem sal, assim, da equipe do Vikings, cara, que já claramente errou lá com o J.J. McCarthy na posição de quarterback. Agora, nesse draft também não interessa nada do que precisava. Achei que foi um time que mais piorou do que melhorou. Concordo, Deminha. Vikings parece que passou, as escolhas dão uma impressão que parece que passou batido o draft do Vikings, como se não tivesse agregado nada, né? Essa sensação é bem ruim, principalmente com a torcida, né? Quando sai sem empolgação do draft, ali, que é um momento tão legal do ano, né? Deminha, a minha pick aqui acho que tá clara e cristalina, né? Los Angeles Rams. Eu acho que aí a pick do nosso amigo Ty Simpson ilustra bem o porquê, né? A gente já comentou bastante ali durante a escolha dele. Acho que é uma pick que faz com que o Rams deixe de se reforçar para um time que claramente está pronto para ganhar agora, né? E o time não endereçou nenhuma das suas principais necessidades ali durante todo o draft, né, Deminha? Pegou um wide receiver no 6º round, que era uma necessidade importante, então um cara que certamente não vai agregar de imediato, sempre uma surpresa que a gente vê um cara de 6º round ele tendo um grande sucesso, né, digamos assim. Linha ofensiva tinha necessidade de tackle, pegou um jogador no 3º round, que é o Keegan Frost ali, que aparentemente vai jogar por dentro, então não interessa também. Linebacker não pegou nenhum, e quarterback pegou, mas pegou muito mais cedo do que deveria, desperdiçando aí uma pick que poderia ser utilizada. Então acho que foi um péssimo draft do Rams, e o time é bom, né? Então não quer dizer que o time vai ter um desempenho ruim por causa disso, mas deixou de poder ter um upside ainda maior esse ano com as picks que fez. Então, bem esquisito. Assim como o seu rival da divisão, o 49ers, para mim aqui, tinha necessidade de guard, tackle, edge, safety. Na pick 33 que eles trocaram, né, que eles desceram, eles trouxeram um wide receiver, Dizon Stribling, de Ole Miss. Cara, um receiver que era tipo cotado número 15 da posição para mais. Puxaram logo no começo da segunda rodada, tipo, não deu para entender muito bem, porque ainda tinham outros receivers ali no board, alguns que saíram para o Baltimore, inclusive, né? Acho que o Jacob Lane, tinha mais alguém lá, enfim. Pegaram na 70 um Ed, o Romelo Hyde, Texas Tech, aí, que você conhece bem, mas também
pô, não é nada sexy a troca, né, cara? Com as trocas que fizeram de posição, assim, achei bem esquisito, cara. Achei que não agregou muita coisa no elenco, né, nas carências que precisava, e para mim isso aí, cara, também passou igual o Vikings. Parece que fez um draft que, tipo, vai passar despercebido, porque daqui a pouco ninguém vai lembrar mais que são os caras, né? E essa dupla aí do John Lynch e do Kyle Shanahan tem essa característica de dar reach, às vezes, né, cara? Os dois caras do third round, inclusive o Romello Height, que eu aprecio tanto por ter defendido o Texas Tech, foram reaches, né? Caras que poderiam ter saído em drafts em rounds menores aí. Então, estranho, realmente, também não gostei muito do movimento do 49ers, mas também não que seja uma surpresa, né? A gente sempre vê o 49ers fazer umas picks meio esquisitas, como foi o Rick Pearsall ano passado. Enfim, os caras ali que não estão mapeados, eles vão lá e pegam mais cedo do que o senso comum diria. Deminha, vou de Jacksonville Jaguars aqui, que é uma escolha fácil por não ter um first round, né? E daí geralmente fica um pouco marcado, mas, cara, eu li bastante a respeito aqui que o Jacksonville Jaguars teve nada mais, nada menos que 10 picks esse ano. Então, agregou 10 jogadores, mas nenhum nome assim que você vê que chama muita atenção, né? Pegou um tight end e um DT nas primeiras, e poucas picks foram elogiadas pelos especialistas ali também, então com 10 escolhas, ou você podia ter feito mais movimentos de trade-up ali para pegar, quem sabe, valores melhores, ou então ter escolhido mais jogadores que pudessem fazer impacto, né? Eu acho que para um time ficar com essa sensação tendo 10 escolhas no draft, acho que é estranho. Então, acho que draft esquisito do Jaguars ainda me parece algo que deve ter empolgado muita galera. Exatamente. E para fechar, selecionei o Arizona Cardinals, tinha necessidade de quarterback, tackle, tackle e linebacker. Pegou o Jeremiah Love ali na 3, meio sem necessidade do ponto de vista. Pegou um guard na sua segunda rodada. Na terceira rodada, resolveu puxar lá o Carson Beck, daí, né? Porque não tinha mais o Ty 5, que supostamente seria o alvo deles. E acaba que você, tipo, beleza, agregou ali o talento no running back, que você já tinha ainda algumas peças no elenco. Tem ali o Marvin Harrison também e o próprio Tyrande lá, caramba, fugiu o nome, foi bem pra caramba, o Trey McBride. Mas e daí? Né? Quem vai proteger? Quem vai ser o cara que vai lançar a bola? Então achei bem esquisito, assim, que o Cardinals perdeu assim piques altas que ele tinha nas suas 3 primeiras rodadas, mas endereçou de forma meio errada. E com isso, Bado, assim, coincidentemente, né, Bado, a gente colocou 3 times da NFC East nos melhores e 3 da NFC West nos piores, né? Nos top 5, né, Bado? Foi uma coincidência aí, mas enfim, coincidência que os GMs que fizeram a gente pensar dessa maneira, né, Bado? Exatamente. Bado, agora saiu, né, finalmente o adversário das Dallas Cowboys para o NFL Rio Game, que vai acontecer, já tem data e horário marcado. Bado. 27 de setembro, semana 3 da NFL, às 17 horas e 25 minutos do horário local, 4h25 p.m. aqui dos Estados Unidos. Será o Baltimore Ravens, de Lamar Jackson e companhia. E também de Diego Pavia, né? Quem sabe não é o Pavia que vai jogar, né? Enfim, tomara que não, né? Porque daí o pessoal vai ter uma tristeza enorme. Mas, Bado, os jogos do Brasil, da NFL, não tem nem o que falar, né, cara? Jogos todos ali muito bem colocados. E me diga, você vai para o Rio de Janeiro, você que é um apreciador aí da cidade maravilhosa, ou dessa vez não? TBD, Deminha, não sei ainda. Eu não sei quando começa a vender, quais vão ser os preços. O Maracanã é bem maior, né? Então não sei se há uma expectativa de que com isso os preços, quem sabe, sejam um pouco melhores do que foram em São Paulo. Acho que não. Mas vamos ver. Ainda estou indeciso sobre a minha ida ou não para este ano. Vamos ver. No passado, primeiro ano tinha um apelo grande pelo seu primeiro ano, né? Ano passado nem se fala, porque tinha um homem jogando. E esse ano, enfim, não estou tão animado assim, mas vamos ver. Vamos ver como é que a gente faz. Não vai cumprir com aquela música? Domingo, eu vou ao Maracanã.
Vou torcer Pode pro ser. time que O sou fã. horário Não também não é fã de ajudou ninguém, muito, né? né? O horário não É. ajudou muito, né? Teria que, enfim, quem sabe ficar mais uns dias lá ou voltar na segunda cedo, enfim, vamos ver o que se rola, se organizar aí, mas ainda não decidi. Pois é, cara, não tem feriado nessa data aí, né, cara, para ajudar o povo brasileiro fora do Rio de Janeiro, né, cara? E Pois o é. horário de fato não é o mais atrativo. Mas enfim, mas, Até cara, porque acaba tarde, né, no domingo, né, cara? O jogo começa o que é 5h30, é isso? 5h30 vai acabar umas 8h30, quase 9 horas, mais ou Então, menos. difícil conseguir, por exemplo, um voo de volta no mesmo dia, né? E é uma cidade que também não dá para ir de carro, assim como São Paulo dá para ir. Em 5 horinhas está lá, Rio de Janeiro já vai para umas 11, 12 horas de viagem aí, né, daqui, né? Então não é algo tão simples assim. Então tem que ir de avião. E aí de avião não necessariamente consegue um voo, e mesmo que consiga, seria uma correria danada ali. Então, enfim, teria que avaliar voltar no dia seguinte, realmente, ou ficar mais uns dias lá. Enfim, mas fato é, para mim, vai tá cheio, né, independente de Ah, vai quem estar, for. não tenho dúvida. Também acho. É, exato. E para fechar nosso episódio, como sempre, FABR, tivemos jogos aí em 3 campeonatos. O Mineiro, que é Mineiro barra Candango barra Carioca. Cruzeiro FA recebeu o Tubarão de Cerrado e perdeu por 12-0. E o Uberlândia Lobos recebeu o Vasco Almirantes. O Vasco Almirantes venceu por 14-12. Nenhuma surpresa aqui, visto que o Cruzeiro, que era um dos times fortes, ano passado também sofreu ali na Superliga, né, Bado? Então acho que o Tubarão Encerrado aí claramente voltou a ser aquele Tubarão Encerrado lá de 2009, 2010 aí, que era bem competitivo. Na SPFL tivemos a Série Ouro com 3 jogos, o Assis Captains 13, Agudos Guarás 40, Krakens FA 0, Cannibals 31 e a Avaré Lions 14, Franca Carrascos 23. Não acompanho muito para falar da qualidade dos times, mas a gente analisa mais também por resultados ali já desde o ano passado. A surpresa fica pelo Agudos Guarás aí, que é uma equipe nova, né, Bado? Esse ano aí que surgiu, ou talvez já tenha algum tempo, mas em campeonato está jogando esse ano aí a Série Ouro, que bateu aí de forma, né, até com placar elevado o Assis Captains, que já está aí sempre jogando aí D2 ali da Superliga, né, Bado? Acho que esse aí foi o mais surpreendente. O que você acha? Concordo, Mi. Não acompanhei muito no detalhe ali esses jogos, mas também pelo nome me surpreendeu um pouco. E para fechar o nosso Paranaense aí que a gente está acompanhando mais de perto, né? Cascavel Olympians 6, Ponta Grossa Phantoms 12, lá em Cascavel, fechando a última rodada do. Puta, agora não sei se é Ivaí, Tibagi, enfim, do grupo aí desses times que nós estamos falando, e que acabou com o jogo no domingo do Calvin Cavaliers 0 e o Croco vencendo por 44, né? Um jogo onde deu para ver que claramente o Croco teve um domínio defensivo absurdo, teve pick six, teve apenas um first down cedido para a equipe adversária, né? O ataque trabalhou muito bem ali com o Adam Rodrigues Ochonueve, né? Que o cara parece vinho de fato, cada vez com mais idade, produz mais aí, cara, impressionante a atuação do Adam. Mas, Bado, nós somos Croco, porém eu tenho uma crítica muito grande a fazer, né? Para mim, não existe a menor necessidade de você manter o Mendes em campo a partir do terceiro período em diante, quando o jogo já está no Mercy Rule, correndo risco de lesionar seu quarterback. Né? Claro, ninguém vai lesionar de propósito, mas o futebol americano é um esporte de muito contato físico. Né? Inclusive, ele correu uma bola lá e levou um teco na sideline. Eu falei, olha, ó, a cagada armando. Né? Cara, o Croco tem que tentar manejar direito esse negócio aí, né, cara? Bota o Xaxá para jogar, cara. O jogo já estava decidido, já é seed 1, não precisa marcar ponto, né? Acho que tem que ter um pouco mais de cuidado com o Mendes, cara, que na minha opinião, tá? É um dos melhores quarterbacks aí, se não for o melhor quarterback brasileiro que está atuando hoje em ligas nacionais. Cara, tem que proteger, né, mano? Concordo. Não sei como é que foi a conversa ali, qual que foi a tomada de decisão, se às vezes o Mendes que se expôs ali num lance ou outro que
não era o combinado, mas eu também não faria, mas enfim, não estou lá dentro para saber qual que foi o elemento. Também concordo contigo nesse lado. Mas, cara, sobre o jogo em si, eu acho que a questão é o domínio defensivo, acho que ajuda muito, né? O Crocu fez 4 jogos aí e não tomou nenhum ponto. Então, isso mostra aí também que o trabalho está bem feito, apesar das várias saídas que houve no elenco, né? Principalmente do lado defensivo da bola aí. O time tem conseguido manter o nível, lógico, a gente nunca tem a real temperatura dos confrontos aí até que se chegue no Nacional, ou se chegue nos jogos mais decisivos do estadual, que vão ser agora, né? Mas me parece que a defesa está num bom caminho e isso ajuda muito bem também um QB como o Mendes aí, que concordo com você, é um baita no talento, é QB para 15, 20 anos aí, se ele decidir ficar no Brasil, né? Então é um cara que eu acho que está num bom caminho aí e contando com essa colaboração, acho que tem tudo para dar certo. E destaque ali para os receivers, né? Especialmente para o Alexandre Brambila e para o Pedro Gomes, que fizeram 2 cada um. Mas o primeiro, cara, do Brambila foi muito Coisa linda, né, cara? Coisa linda, o mas domínio corporal dele, né? Aquele do passe lateral também foi legal, que o Adam bloqueou um cara muito bem e ele quebrou 2 tecos ali, que os malucos foram parar na grade quase. Que ele foi bonito também. Então, de fato, bons receivers jovens aí, que acho que tem um baita no futuro pela frente e agregaram bastante nessa vitória. Mas o primeiro, cara, eu achei espetacular pelo controle corporal, né? Porque ele pega a bola no ar, meio girando, com o cara em cima ali, conseguiu se manter em campo e ainda consegue dar o pulo no pylon. Então, de fato, parabéns aí para os dois recebedores, para o Mendes também, que fez uma baita partida, mas fica essa ressalva minha aí, nossa, né? Com relação aos cuidados com essa joia, digamos assim. Com isso, fechamos, né, Bado? Algo a adicionar aí, ô? Não, finalizamos, né, Neminha? Vamos ver o que a gente vai trazer aí nos próximos episódios agora, né? A gente faz algum Q&A com a galera, passado aí os elencos já formados, para ver o que tem de curiosidade, ou enfim, trazemos outros elementos aí antes de começar as previsões das equipes para a temporada 2026. Bora lá, valeu quem chegou até aqui e tamo junto. Valeu, Badolas, mais uma vez pela parceria, valeu pro pessoal que chegou até o final, não esquece de dar o like ali no YouTube, seguir a gente lá no Instagram e também no Spotify para dar aquela moral, aquele apoio. Então nos vemos aí na próxima semana com muito mais NFL, muito mais americano para passar a informação para você. Tenham todos uma ótima semana e até lá!